O racismo é uma ferida profunda que persiste na sociedade atual. Embora muitos avanços tenham sido feitos na luta pela igualdade racial, é inegável que o preconceito racial ainda exista de modos sutis e explicitamente em diversos países ao redor do mundo. A atualidade nos exige um olhar crítico e uma ação contínua para combater o racismo e promover uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nesse sentido, nós, estudantes do 9º ano B do Ensino Fundamental da Escola Celso Miller do Amaral, elegemos o tema racismo para essa reportagem. Assim, ouvimos estudantes e professores da nossa escola para saber o que pensam sobre o racismo. Bom dia, estamos hoje aqui com o professor Patrick. O senhor assiste ou acompanha os jogos de futebol? Sim, acompanho sim. Inclusive, gosto bastante de futebol. Muito bom. Então o senhor deve ter visto o caso de racismo contra o jogador Vinícius Júnior, né? Infelizmente eu acompanhei e vi esse caso que teve até uma repercussão mundial e lamentável. Realmente algo muito triste que mais uma vez manchou a história do esporte, né? E o senhor acha que é só lá na Europa que acontece ou aqui no Brasil também? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque na Europa está ficando muito evidente esse tipo de problema. Agora, acontece no mundo inteiro, e inclusive no Brasil, inclusive no Mato Grosso do Sul e inclusive em Dourados. Então, o racismo é um problema estrutural no mundo inteiro. E o que o senhor acha que deve ser feito nesses casos? Assim, são várias situações, né? A gente precisa ter questões preventivas, de conscientização, de trabalho educacional, né? De trazer essa discussão à tona com as pessoas, com a sociedade em geral, mas é necessário também existir uma legislação mais forte, uma legislação que realmente possa punir com severidade esse tipo de problema, esse tipo de situação, né? Tanto no nível do esporte, porque o esporte ele é só o reflexo daquilo que acontece na sociedade. Você citou o caso lá do Vinícius Júnior, mas as pessoas não são racistas somente no futebol ou foram racistas somente naquele espaço que foi o estádio de futebol. As pessoas ali são racistas no dia a dia. É quando vai à padaria, é quando vai a um mercado, é quando tem algum tipo de enfrentamento. Ao invés de buscar o diálogo, que é o caminho correto, elas procuram buscar as ofensas racistas. Isso precisa mudar. Sim. E na opinião do senhor, o que a CBF poderia fazer para impedir assim nos jogos? É importante também colocar isso porque a CBF, na minha visão, ela já faz algumas campanhas, né, mas dentro daquela questão que nós falamos preventiva, né? E salutar também a gente citar que no mesmo dia que ocorreu esse fato com o Vinícius Júnior, no Campeonato Brasileiro da Série D ocorreu um fato de racismo também, né? Só que foi no Piauí, se não me engano. E lá a polícia tomou providências, foi lá, pegou um agressor, colocou na viatura policial e levou para a delegacia. E na Espanha eles não fizeram isso. É bom a gente também citar esse tipo de situação. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que a CBF deve se aproximar do poder público e criar uma legislação mais específica para punições em relação a esse caso de racismo. E no dia a dia? No dia a dia, em cima daquilo que eu falei, né? Ações preventivas e ações relacionadas à penalidade também. Mas muito mais uma questão educacional. A gente acha que a educação ela transforma tudo, né? E a sociedade de hoje, que é uma sociedade muito, diria assim, violenta, né? Mais do que nunca é necessário um investimento maciço na educação para que as pessoas no futuro e no presente também não repliquem esse tipo de ato lamentável. Estamos agora aqui com a professora Thaís e com a aluna Luciana. Luciana, como surge assim, né, os movimentos de racismo aqui no Brasil? Através das pessoas, né, que fazem piadas sem graças e brincadeiras que não têm necessidade alguma de fazer. Professora, na sua opinião, existe um racismo muito forte assim no Brasil? Existe. O racismo vai se manifestando nas diversas camadas sociais que a gente pode ver, tanto na escola, ao sair na rua, ou seja, você ser negro já é um problema dentro desse país, dessa estrutura. Uma vez você já sofreu assim racismo? Eu passei a minha infância inteira sofrendo racismo, tanto na piada da minha cor em relação ao meu cabelo.
E acredito que as pessoas que fazem esse tipo de piada não têm o mínimo senso, principalmente os brancos, nada contra, mas principalmente as pessoas brancas que não têm necessidade. Igual a professora Thaís disse, só o fato de você ser negro, sair na rua com seu afro disposto, você já sofre, não só pelas pessoas, mas também pelos policiais, os próprios policiais. E o que você gostaria, assim, de falar sobre o racismo? Bom, o racismo é uma arte que não deve ser praticada porque é um preconceito muito pesado, né? Tipo, dependendo do estado da pessoa, ela pode ter ansiedade, depressão, e isso pode acabar piorando o estado dela também, né? Também o racismo tem da parte da polícia também, que são das abordagens. Eu já vivi casos, também já vi também, como o caso do meu primo que foi abordado e foi agredido somente pela cor da pele também, né? Negros são mortos todo dia no Brasil, desnecessariamente por nada, só por serem negros, por ser de cor de pele. Então eu acho que isso devia ser combatido e devia ser muito pensado, rever os conceitos e os princípios para isso ser melhorado. Eu também tenho outra pergunta para você. Qual é a sua opinião sobre as piadas, assim, racistas? Eu acho totalmente sem noção quem faz piada racista, quem brinca com essa coisa que é muito comum hoje em dia, né? Mas não devia ser comum. E a pessoa devia melhorar, devia pensar, assim como o antirracismo também, as pessoas que, né, fazem isso, devia pensar e ver por que faz essas coisas, porque, fazer piada com o negro não é legal, porque eles sofrem desde muito tempo, né, a gente estudou isso em história, em todos os tipos de matéria que fala sobre o racismo, e eu acho que as pessoas deviam parar de fazer essas piadas, porque são desnecessárias e não é engraçado. Pelo exposto nas entrevistas, o racismo é uma realidade dolorosa na atualidade, mas não podemos nos resignar a aceitá-lo. Precisamos nos unir, levantar nossas vozes e tomar medidas concretas para erradicar essa injustiça. A igualdade racial é um direito humano fundamental que deve ser defendido por todos nós. Juntos, podemos construir um futuro onde a cor da pele não seja um fator determinante na vida das pessoas. Portanto, como explica o jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Vini Júnior, racismo é crime, não punir é ser cúmplice.